Olá, gente, tudo bem? Gente, então, sou Gustavo Claudiano, eu sou coordenador desse projeto, um projeto que é intitulado de Ensino, Pesquisa, integrado em Biotecnologia aplicada à produção e à sanidade em peixes, uma transferência de tecnologia aí para a nossa região. Bom, gente, eu peço desculpas por não estar presente, tá? Então, eu estou de férias, né, e atendendo aí o chamado do colega do professor Bruno, ele pediu para gravar esse vídeo, falar um pouco da experiência, né, desse que a gente teve nesse PX. Então, gente, eu queria primeiro parabenizar aí a Propit. Acho que o edital foi bastante importante. Esse edital, esse que eu coordenei, foi de 2019, uma época que a gente teve esses últimos anos uma desvalorização imensa da ciência, né, como um todo, não só a ciência quanto o ensino. Então esse recurso e essas bolsas vieram num momento bastante importante para a gente dar, né, iniciar projetos e dar sequência à pesquisa na nossa universidade. Tá? Além disso, eu acho que tem que parabenizar essa ideia também desse encontro, que é bastante importante para os coordenadores apresentarem esses resultados e eu acho que principalmente para os alunos, eles interagirem, ver o que está acontecendo na universidade, né, ver outras possibilidades, eles também se exporem, se apresentarem, então isso é bastante importante. Além disso, gente, eu acho que o PX, assim como o próprio nome disse aqui, né, acho que desse meu projeto aconteceu uma interação muito legal, assim, uma interação que já acontecia, mas que o PX também permitiu que a gente interagisse ainda mais, né, então a gente interagiu bastante, o IBF com o ICTA, né, o IBF na minha figura, claro, do professor Humberto e do professor Thales, e no CTA, as figuras da professora Michele e do professor Luciano. A interação não ficou apenas entre os docentes, mas também entre os discentes, tá? Como eu vou falar daqui a pouco. Então isso foi bastante importante, tá certo? Eu havia pensado, gente, em falar, né? Vou destacar os pontos positivos do ensino, o que foi o ensino, o que foi a extensão e a pesquisa, mas depois eu fiquei pensando, é muito difícil a gente conseguir dissociar, né? Sobretudo o ensino, porque a pessoa está fazendo extensão, ela não está aprendendo, né? Está fazendo pesquisa, está aprendendo. E eu avaliei muito isso pelos alunos que participaram do projeto, né? Eu vi o desenvolvimento deles, foi um desenvolvimento muito grande, né? Eu nem tenho uma análise tão temporal para falar, foi esse tempo do PX, porque acabou que os alunos também continuaram, o projeto está continuando, né? Está continuando porque a gente conseguiu, né, aprovar o universal do CNPq, e isso possibilitou que a gente adicionasse novas análises, né, para responder outras perguntas que foram surgindo, né, ao longo do projeto. E o que a ciência é isso, né? A ciência não é algo estático, não é algo que você vai, você tem um ano. Não, não é. As coisas vão acontecendo, né? Então, foi muito importante isso, né? E assim, eu fiz essa análise ao longo desse tempo, vendo as alunas que participaram. Eu digo aluna porque, basicamente, ficaram apenas alunas, tanto da graduação quanto da pós, que iniciaram e continuam adicionando outras, né? Então, inicialmente, a gente teve a participação do Salatiel e do Flávio, eles participaram bastante, só que em relação à parte da pesquisa, eles, por conta do prazo, do mestrado e tal, eles foram por outro caminho, mantendo na sanidade, eles estão por aí, acho que o professor Humberto vai até falar um pouco, não sei se lembra se é o mesmo projeto ou não, enfim, é um projeto deles, né, que eles foram desenvolver depois. Mas, enfim, eu vi o desenvolvimento, sobretudo, das alunas, né, que inclusive, eu acho que elas tiveram uma interação muito importante, acho que aprenderam muito, eu vejo pelos comentários que elas falam, né, tanto na pesquisa, elas delineando, assim, eu fiquei um ano afastado, então, com essa distância, né, porque eu saí afastado para qualificação, e eu vi, assim, a gente vê pelo tom das perguntas que as pessoas fazem, né, assim, o desenvolvimento que tiveram, e acho que o desenvolvimento, por conta de ter esses níveis diferentes, né, então nesse meu projeto não teve alunos de ensino médio, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que deu um atraso nas bolsas, não lembro se liberou depois ou não, enfim, eu sei que eu não peguei, mas a gente teve os alunos de IC e de pós-graduação, tá, então de IC a gente teve os alunos tanto da zootecnia quanto da engenharia de pesca,
E de pós-graduação, os alunos de biociência. Então, inicialmente, que inclusive permanece até hoje, tem que falar o nome para ser justo. A gente teve a Tainá, de biociência, a Laiana, a Laine e a Andrea e a Graciene, de iniciação científica, que foram... No fim, eu misturei, a gente depois foi pegando outras bolsas e tal, mas elas iniciaram nesse projeto, tá? Que são alunos tanto da zootecnia quanto da engenharia de pesca, e elas iniciaram, então, a gente teve a participação, e está tendo a participação de outros alunos, tá? Tanto da pesca, quanto da pós-graduação, que inclusive a dissertação de 2 alunas que iniciaram agora o projeto, que é a Larissa, que entrou depois, e a Virgínia, mas que também estão fazendo um trabalho muito, muito legal. Mas enfim, assim, o que eu vi foi essa parte dessa inquietação da busca, né, da repetição, que tiveram que repetir diversas vezes, as relações, né, que foi se desenvolvendo. E esse projeto, gente, então, o objetivo do projeto era isolar micro-organismos da microbiota do intestino do tambaqui, que tem algum efeito probiótico, então um efeito benéfico, tanto na sanidade quanto na produção do animal, e testar, claro, no próprio tambaqui. Essa ideia veio porque a gente teve um projeto aprovado de uma empresa, né, a gente até montou uma parte, uma estufa, né, um circuito de caixa d'água no Lampoa. Foi a professora Michele que coordenou, então eu participei com o professor Luciano, né, os dois que estavam na frente. A gente participou e a gente teve um resultado que, como o probiótico era da empresa, era um probiótico comercial aplicado em tilápia e camarão, eles não tiveram um resultado tão legal com peixe nativo, né, com tambaqui em si. Então daí a ideia era, puta, mas às vezes pode ser por conta, né, de ser de um outro micro-organismo, né, porque assim, quando a gente tem um micro-organismo, ele tem que se estabelecer, né, e assim, a gente pegando um que já não esteja na microbiota, isso acaba dificultando essa fixação dele e, consequentemente, os benefícios que esses probióticos geram, né. Os benefícios, na literatura é bem descrito, né. Então, aí a gente partiu para esse isolamento. Então, inicialmente, a gente tentou com os peixes do Lampoa e de uma piscicultura, que a gente atende bastante essa piscicultura. Toda vez que os peixes eles ficam doentes, eles trazem. Inclusive, isso é uma parte de extensão bem legal, que os alunos, eu nem estava presente, eles mesmos deram diagnóstico, fizeram as análises, o produtor veio e buscou, e foi bem legal. Mas, então, a gente não conseguiu uma diversidade, porque os peixes de cativeiro têm uma diversidade menor na sua microbiota. Então, a gente partiu para pegar uns peixes no Rio Amazonas. Então, a gente pagou para um pescador, o cara foi, buscou e trouxe os peixes. Então, aí ocorreu o isolamento, aí a gente conseguiu isolar. Então, inicialmente eram mais de 100 espécies, e aí a gente foi fazendo uma série, elas foram fazendo uma série de análise em vitro, então, para ver se tinha capacidade de inibir patógenos, se não causavam, né, se não era patogênico para o hospedeiro, para o peixe, se conseguia se fixar, enfim, uma série de análises. E no fim a gente chegou em cinco cepas de lacto, a gente identificou elas tanto pela microbiologia quanto pelo PCR, né, e agora a gente até mandou sequenciar, está esperando vir o sequenciamento, mas a gente já chegou no gênero, que são lactos. E aí, após chegar nisso, a gente testou também em vivo para ver se eles... Então, inoculamos nos animais em vivo, né? Acompanhamos por um tempo e vimos que elas não causavam nenhum tipo de lesão no animal, mesmo dando uma grande quantidade. E aí a gente partiu para suplementar. Então, a gente fez no Lampoa, primeiro a gente fez com larva, e a gente teve uns resultados bem interessantes. Então, a gente, tanto de desempenho quanto de desafio, a gente desafiou com a bactéria comum nas pisciculturas, viu que a larva teve um resultado legal. A gente está fazendo umas análises imunológicas para ver o que melhorou no animal, e agora a gente começou a suplementar esses peixes, né, nos peixes maiores. Então a gente vai suplementar mais tempo e fazer as análises para ver a questão da resposta imuninata, imunodquirida, o desempenho, se ele se fixa. Então analisar, fazer o metagenoma para a gente ver qual que é o tipo de micro-organismo que está ali presente, e também ver se ele causa uma melhora na resposta, né? Se tem uma resposta pró-inflamatória, anti-inflamatória, se durante o desafio esse animal responde mais ou não, ou se ele se desenvolve mais ou não, tá certo? Então foi isso, gente, queria agradecer muito de coração, muito obrigado, parabéns pelo evento, tá? E sucesso a todos. Grande abraço, gente, e obrigado a toda a minha equipe aí, os professores, os alunos, muito obrigado, tá certo? Abração, gente.